Fala pessoal, professor Miris aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre essa planilha de notas do terceiro período que eu preparei aqui para vocês, tudo bem? São duas planilhas, tá? Elas estão disponíveis lá no Google Sala de Aula, na sala dos professores. É só entrar lá com a conta de vocês e baixar. No caso, uma planilha é para os professores de português e a outra planilha é para os demais professores, tudo bem? Eu vou explicar aqui mais ou menos, né, como é que é o funcionamento dessas planilhas para que não haja nenhum equívoco e para que os professores não tenham dificuldade no preenchimento dessas planilhas, tudo bem? Vou começar aqui falando da planilha de português. Show? Quando vocês abrirem a planilha de português, né, os professores de português vão se deparar com essa página inicial aqui, tudo bem? A única coisa que o professor vai ter que fazer é modificar o seu nome aqui, no caso, selecionar o seu nome, né? Vai procurar o seu nome, aqui eu vou deixar o nome do César. A disciplina aqui, como já é português, já está certo, mas se não for português, você pega a sua disciplina e escolhe, tudo bem? Aqui já está tudo certo, AG, recuperação, aqui já está tudo informado de maneira correta, tudo bem? O que você vai mudar é essa partezinha em laranja aqui, ó, que é as atividades à distância. Como eu não sei quantas atividades cada professor passou para os seus alunos no terceiro período, então vai ficar aqui a critério de cada professor fazer essa modificação, tudo bem? Então, se o professor usou 6 atividades, por exemplo, ele vai vir aqui, clicar na setinha, né? E vai marcar o 6, tudo bem? E aí tá aqui o 6, pronto, aí vai ficar configurado direitinho. Aqui nesse exemplo eu estou usando 4 atividades, então vou deixar marcado 4, ok? Pronto, isso já foi aplicado às demais planilhas. Feito isso, você vai clicar em login, vai abrir aqui a página para você procurar a sua turma, tá? No caso, como eu coloquei o César de exemplo, ele teria que vir nas turmas de terceiro ano, tá? Como aqui é português e teve uma leve modificação, né, entre as notas dos primeiros e segundos anos com as notas de terceiro, então eu vou falar primeiro dos primeiros e segundos e depois eu falo dos terceiros anos. Vou pegar uma turma que é aleatória de primeiro ano, vou pegar, sei lá, o primeiro A. Tá? Quando cliquei lá no primeiro A, vai abrir essa janelinha com um único período disponível, né? Eu já deixei só o terceiro período disponível. Vai clicar em terceiro período e vai abrir aqui a planilha de notas do terceiro período. Perceba que já está tudo organizado aqui para vocês, tá? Se você não quiser assistir ao vídeo, né, você pode simplesmente passar o mouse em cima de cada uma dessas colunas aqui, ó, do título, né, das colunas, que vai ter uma informação dizendo o que é para ser colocado e o que não é para ser colocado. Eu já deixei uma dica aqui para não gerar confusão, que é o seguinte: as colunas que estão em cinza, essas colunas aqui que estão destacadas de cinza, você não precisa mexer em nada, porque são colunas que têm fórmulas, tá? Você não precisa editar nada nessas colunas. Aí os valores eles são gerados de maneira automática. Então, nessa parte aqui você só vai precisar mexer em quê? Nas colunas que estão em branco, né? Essas colunas que estão em branco com o valor 0. Ok? Então, no caso que são apenas 4 colunas. Aí a primeira coluna aqui, que é SN de head, né? É o quê? É a quantidade de redações que o aluno entregou. Como foram apenas 2 redações solicitadas, então se o aluno entrega, por exemplo, uma redação, só botar aqui o número 1, não, você entrega uma redação, então ele vai ficar com 2,5. Se ele entrega as 2 redações, ele vai ficar com a nota 5, que é a nota máxima para as redações, ok? Então nós temos aí as atividades, né? Vai ser referente à quantidade de atividades que você informou lá no início. Como eu informei 4 atividades, se eu colocar 4 aqui, ó, ele vai retornar na nota de atividade o valor 5, porque o aluno entregou todas as atividades. Se ele entregar só metade, por exemplo, 2 atividades, então ele vai ter 2,5 de atividade. A planilha ela já vai calcular isso de maneira automática para você, tudo bem? E aí a frequência, isso aqui é manual, você vai informar uma nota de 0 a 5, tá? Você vai dar a nota para o aluno de frequência, né, de participação dele, uma nota lá de 0 a 5, então vamos supor que ele ficou com 5, você simplesmente bota 5, tudo bem? Se ele ficou com 3,5, você vai lá e coloca 3,5, certo? Não tem mistério aqui. Aqui os acertos é o que? É a quantidade de acertos que ele fez na prova global. E aí essa informação aqui ela vai ser dada de acordo com a planilha que eu estou preparando para vocês. Eu vou entregar uma outra planilha,
né, de cada turma direitinho, dizendo quantas questões cada aluno acertou na global. Vocês só vão pegar aquela coluna dos acertos, vão copiar e vão colar aqui nessa coluna, tá? Vocês vão dar um Ctrl C na coluna lá, vão vir para cá e vão dar um Ctrl V, tudo bem? Vai ser a quantidade de acertos da prova global que foi feita de maneira online. Aí aqui vai ser gerada a nota dele. Se ele acerta as 10 questões, ele fica com a nota máxima de 5 para os primeiros e segundos anos, e para o terceiro ano a nota máxima é 10, não tem mistério, tudo bem? Tranquilo aí? Vamos voltar, eu sempre volto aqui na setinha aqui de voltar. Se você não quiser usar essas guias aqui, que é mais complicado, você pode usar os botões, tá? Então tem aqui a setinha de voltar, clica aqui em voltar, ó. Voltar de novo, você volta para o menu inicial, e aqui é o menu das turmas, né? Vamos olhar agora as turmas de terceiro ano, que é no caso do César, né? Vou pegar aqui o terceiro A de exemplo, o terceiro período. A única diferença para o César é que ele tem uma redação que é dita redação oficial, né? Que está aqui, ela vai de 0 a 1000. Então aqui nós temos o primeiro campo, que é a nota da redação oficial, que vale de 0 a 1000. E aí, se o aluno tirar 1000 na redação, ele vai ficar com a nota máxima, que é 7. Então, a nota da redação vale de 0 a 7. E aí, dependendo da nota que ele tirar aqui, depois da correção, vai ser gerada uma nota, né, em escala de 0 a 7 para esse aluno. E aí, de bônus, né, a planilha ela interpreta, dá uma situação com relação a essa única redação que o aluno fez, que foi corrigido de maneira oficial. Se ele está no adequado, se ele está no muito crítico, no crítico ou no intermediário. Mas isso aqui é só uma informação extra. Tudo bem? Aqui, depois dessa informação, depois de situação, tem a parte das demais redações, esse de-redio. Você vai informar a quantidade de redações que o aluno entregou, que são as redações extras, né? Que no caso são até 3 redações. Então, nos terceiros anos, eles têm 4 redações. Uma é oficial e as outras 3, cada uma vale 1 ponto. Então, se ele entregou as 3 redações, o professor vai lá aqui e coloca o 3. Tudo bem? Se ele entregou 2 redações, o professor vem aqui e bota o 2. Lembrando que é do mesmo critério. Colunas que estão em cinza, a gente não mexe. Só vai mexer nas colunas que estão em branco, que é onde você tem que colocar a informação. As que estão em cinza, elas têm fórmulas, elas não podem ser mexidas, tá? Senão vai bagunçar a planilha. Aqui eu vou zerar. Isso aqui também vou zerar, para não ficar bagunçado. A nota de frequência também é do mesmo jeito, tá? Você vai colocar lá a nota de 0 a 5. Aqui a nota das atividades também corresponde à quantidade de atividades que o professor passou no período. Se foi, no caso do exemplo, foi 4. Se ele entregou as 4 atividades, ele vai ficar com a nota 5. Se ele entregar só uma atividade, ele vai ficar com 1,3, que é 1,25, a planilha redonda para 1,3. Ok? Então vou zerar aqui. Aqui novamente é os acertos da AG, que isso aqui você vai tirar de informação com base na planilha de análise das globais que eu vou passar ainda para vocês, tudo bem? Você vai copiar lá a quantidade de acertos e vai colocar nessa coluna aqui. Lembrando que se em algum momento você esquecer o que é cada coluna, é só ir no título da coluna, deixar o mouse em cima, e aí vai aparecer uma caixinha de texto explicando o que é para ser colocado naquela coluna. No caso aqui, ó, é a quantidade de atividades que o aluno entregou no período. Tá? A planilha era toda autoexplicativa, não tem mistério. Isso aí é a planilha de português. Vamos voltar aqui agora, vamos mostrar a planilha das demais disciplinas, tudo bem? Aqui na planilha das demais disciplinas, quando você entra, né, vai abrir o menu inicial aqui novamente. Aí, do mesmo jeito, você vai se identificar, você vai clicar aqui, vai procurar seu nome, que eu vou botar, por exemplo, o nome do, sei lá, do Argeu. O Argeu, ele é professor de biologia, então eu vou aqui na disciplina, clico na setinha, né? Sempre clicando na setinha, vou botar biologia, porque ele é professor de biologia. Essas 3 informações aqui a gente não precisa mexer, já está tudo certo. O que você vai precisar mexer é, por exemplo, o Argeu ele é professor de primeiro ano, de biologia dos primeiros anos. Então ele só vai precisar mexer aqui no número de atividades nos primeiros anos. Os demais aqui não importa ele mexer ou não, porque ele não vai trabalhar com notas nos segundos nem nos terceiros anos. Então para ele não faz sentido mexer na segunda nem na terceira linha aqui. Ele vai mexer somente na primeira e ele vai informar quantas atividades ele entregou, que ele passou naquele período, que ele está levando em consideração. Se é 5, deixa 5. Se ele passou 8 atividades, ele vai lá e marca 8. E aí isso aqui vai afetar somente as turmas de primeiro ano, tá? Já fiz separado aqui
para caso, por exemplo, tem um professor que ensina em todas as séries, só que em uma das séries ele passou menos atividades, na outra ele passou mais atividades. Então ele tem como fazer esse controle aqui. Lembrando que é importante que o professor, antes de entrar nas turmas, ele configure aqui direitinho, ou seja, ele tem que informar quantas atividades ele vai considerar nos primeiros anos da disciplina dele, quantas atividades ele vai considerar no segundo ano da disciplina dele, se ele lecionar no segundo ano, e quantas atividades ele vai considerar no terceiro ano, também na disciplina dele, se ele lecionar no terceiro ano, tudo bem? Então aqui no caso, nesse exemplo, eu vou considerar 4 de novo. Então vou considerar aqui para as 3 séries, o professor de biologia, né, o AG, vamos supor que ele dá aula nas 3 séries, e que ele passou 4 atividades, tanto para o primeiro, tanto para o segundo, como para o terceiro ano, tudo bem? Vou clicar aqui em login, vai vir a tela inicial novamente, ele vai ter acesso aqui às turmas, e aqui como para todas as turmas é o mesmo processo, eu vou pegar apenas uma aqui e mostrar como é que funciona o preenchimento. No primeiro ano A, por exemplo, eu vou vir aqui em terceiro período, aqui em terceiro período vai vir aqui a planilha de notas, aqui é no mesmo esquema. As colunas que estão em cinza, né, um cinza mais escuro, elas não precisam ser mexidas, né, porque aqui tem fórmulas, se você mexer, vai bagunçar a planilha e aí não vai dar para ter o resultado que você esperava, tudo bem? Então aqui na primeira parte aqui, onde tem a atividade, ó, você vai informar a quantidade de atividades. Deixa só o carro passar, a gente poder ouvir, né? É assim mesmo, a gente tá... Eu tô aqui na sala, gravando na sala, é a necessidade, né, pessoal? A gente tem que entender isso, vamos lá. Então, continuando aqui. Nessa parte aqui verde, né, a colunazinha verde, essas 2 colunas verdes. Aqui você vai informar o número de atividades que o aluno entregou, com base naquela informação que você colocou. Se você disse que passou 4 atividades no período, como eu coloquei lá 4, se você informar 4 aqui, ó, é claro que ele vai ficar com a nota máxima de atividade, que é um 5. Se ele entregou só 2, então ele vai ficar com a metade de 2,5, por aí vai, tudo bem? Aqui a nota de frequência, isso aqui também é manual, você vai colocar de acordo com o que você viu de frequência e participação do aluno no período, você vai atribuir uma nota que vai de 0 a 5, tá? Está sendo explicado aqui, é uma nota de frequência de 0 a 5. Aqui tem a atividade extra, diferente lá do português, a atividade extra era a redação. Aqui a atividade extra foi algo diferenciado que nós proporcionamos para os alunos, no caso que foi um seminário, um podcast, a realização de um mapa mental ou uma outra atividade diferenciada que a gente pediu, sendo que ela valia também de 0 a 5 pontos, e aí a nota que você atribuiu a esses alunos você vai colocar nessa coluna aqui também, tudo bem? De 0 a 5. Esses acertos aqui, novamente, é a quantidade de acertos da avaliação global que foi realizada de maneira virtual. Essa informação vocês vão pegar com base na planilha que eu vou mandar para vocês, que tem a análise do resultado das globais, que eu ainda estou preparando, tudo bem? Então você só vai lá, vai na turma, no caso no primeiro ano A, na disciplina de biologia, vê quantos acertos teve de cada um, copia aquela coluna só dos acertos, vem aqui e dá um Ctrl V. Tudo bem? Não tem mistério, é só dar um Ctrl C e um Ctrl V, bem rápido. E aí, por fim, vai ser gerada uma média e vai ser dada a situação do aluno, se ele foi reprovado ou se ele foi aprovado, tudo bem? Para todas as disciplinas é assim, as demais, né? O processo de preenchimento é o mesmo. Novamente, se você esquecer de alguma coisa, passa o mouse em cima da parte do título na planilha que vai ser informado, né, o que é para ser colocado naquela coluna, que não tem mistério. Você volta aqui nos botões, né, você pode usar os botões ou pode usar aqui as guias se quiser. Eu acho mais prático usar os botões aqui para não se complicar. E aí, ao final de tudo, você vai salvando e depois colocando essas informações lá no seu diário online, tudo bem? E era isso, eu espero que essa planilha possa ajudar vocês. Eu estou terminando de fazer a análise, né, das avaliações globais, e assim que eu concluir, eu estou mandando para vocês também poderem finalizar esse preenchimento, tá, pessoal? E é isso, qualquer coisa podem entrar em contato. Valeu!